Mas eu tive fase que eu tava muito pesado. E assim, quando você tá mais pesado, com uma dieta com mais caloria, é mais gostoso treinar, porque você tem mais energia, você recupera melhor, Seus você não tem músculos estão dor. cheios de glicogênio, né? Exatamente. Se você quiser fazer uma série a mais, você faz. E pro meu caso, isso é importante porque eu gosto de treinar. E eu gosto de separar os pedacinhos. Acho que eu vou treinar um pouquinho de posterior de ombro agora. Pá, 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 eu faço ali. Quando você tá numa fase de restrição, não de restrição calórica absoluta, mas você tá trabalhando com Restringindo. menos caloria do que você gostaria, o treino ele é mais difícil, Sofrido. Uhum. né? E a Pois bem, recuperação também. e a Roberta ela falava assim: "Não, mas você tá grande, agora você não tá bonito". O que que ela tava Ai, gente, falando eu pra não mim? era bem assim. Não, O eu que que ela tava tá mas falando? eu falo para o Eu Bruno falo também, você tá fofamente essa quase gordo, frase. amor, é melhor Não, mas você sabe o que por quê? Mas você sabe por é que um que eu alerta falei? fácil, assim, mas é porque o Bruno não quer ficar ele não quer ganhar A músculos. Malu, ela sabe que eu sou leonino, né? Que E eu aí ligo ela pra vai no imagem, então ela segura um dá uma pouco assim. uhum. Eu cheguei pra ela uma vez e eu tava me achando meio gordo e falei, amor, eu tô gordo? Ela, não tá gordo, mas tá quase. Tá quase Fofíssima. É quase o 9.9 Qual? da edição, Quase um né? 9.9. Não, mas pra ele o que eu falei foi porque ele tava nesse lance de, não, eu tenho que comer pra crescer, pra crescer. E realmente, comer pra crescer do Paulo é eu trabalhar em 2 empregos pra fazer mercado. Porque você imagina a quantidade de comida, você entendeu? Porque ele é muito É grande. nesse nível real, isso já aconteceu na minha vida. Digo de passagem que aos 27, 28 anos foi o que eu fiz. Eu fui pra outro emprego, porque a hora que eu chamei ele pra morar no meu apartamento, eu falei, onde mora um, mora dois, onde come um, come dois. Só que Onde come não. um, come que era 22, cara. A hora que eu fui fazer mercado, acabou na mesma semana, eu falei, era do mês. Eu comprei pro mês, amor. Muito bom. E acabou. Então, quando eu falei, não precisa ficar, você tá ficando muito grande, mas é tão bonito quando você tá menorzinho, sabe? E aí ele respondeu. Mas o que que ela tá olhando? O que ela tá olhando é a quantidade de informação visual. E realmente, o que que acontece? Você vai carried away, porque é gostoso treinar, você se recupera rápido, você tá com uma alimentação mais farta, você dorme melhor, né? E você se sente mais disposto para fazer as coisas. Eu não fiquei com obesidade, com nada disso. Não, vale é, dizer. Não tem, massa. esquece esse negócio de off pra mim. O cara que não é atleta fala, tô em off. Não, você tá em never, né? Parou. Né? Vamos até o João Rio. Então, não é nada a ver. Mas eu tava de um jeito pesado que a minha definição, ela começou a sumir. E o que que eu percebi? Eu percebi que ela tava de olho naquilo que era a parte, né, do diferencial do sujeito que treina, contorno, que é o né? quê? É ter informação visual. Então, quando você pega uma pessoa e que você compromete a quantidade de informação visual, que foi o que eu sentei para ela e expliquei, lá em Ohio, eu falei, olha o que é a definição. A definição não é simplesmente o que é a espessura da pele. É a harmonia dos músculos, é a proporção entre espessura de pele e espessura de músculo, é o quanto você vê o arredondamento do músculo, é quanto você vê a muscularidade do indivíduo, ou seja, quanto de informação visual você tem. Né? E é isso que é uma das coisas que a gente trabalha. Você falou do Bruno, por exemplo. Bruno, a gente não precisa trabalhar tamanho, mas a gente trabalha muscularidade, que é essa sensação de conseguir enxergar o músculo. E muito poucas pessoas, elas querem trabalhar os segmentos que são necessários para criar isso daí. Porque, por exemplo, para você valorizar um atleta de fitness, uma das coisas que você precisa é ter um abdômen mais trabalhado. Então não adianta nada você ter aquele 60 de braço, mas se você tiver um abdômen flácido com a musculatura, sem demonstrar o que é a espessura do reto abdominal, sem ter um transverso do abdômen potente que vai fechar e amarrar a sua cintura, 90% do trabalho foi, porque todo mundo vai ficar olhando naquele abdômen não trabalhado e ninguém vai olhar no resto que está super trabalhado. Então, o físico equilibrado, ele não tem áreas que o americano chama de underdeveloped, né? Não tem essa palavra, é subdesenvolvida, né? Ele é todo equilibrado. E ainda as pessoas, elas olham os meninos como se eles fossem um braço, como se eles fossem, um peitoral, e não é assim. A gente olha pessoas que têm físicos maravilhosos e que não têm o mesmo nível de definição, por exemplo, num atleta. Mas você fala, poxa, isso me agrada mais do que aquele atleta. Para mim é mais difícil chegar naquilo do que no do atleta. E eles têm razão. Então, muitas vezes, Malu, as pessoas elas não se sentem confortáveis em abandonar o que é os paradigmas delas. Por exemplo, eu tenho que treinar menos braço para treinar abdômen. Eu tenho que treinar menos peito para treinar abdômen. Não vou continuar treinando peito. E o fato é que muitas vezes, do ponto de vista de treinamento, esses paradigmas eles funcionam como se fossem fatores limitantes.
Isso é uma das outras coisas que Sim. vem com maturidade atlética. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu estava com uma quantidade de treino, eu fui aumentando a quantidade de treino de braço, porque eu tenho um tronco que, se eu deixar sair da proporção do meu braço, né, fica estranho. Então, eu sempre tenho uma quantidade de braço que é proporcional ao que eu tenho de largura de pescoço, largura de panturrilha, porque aquilo visualmente ele encaixa, tá? Só que eu cheguei numa situação onde eu estava treinando 60 séries de braço por semana. 60 séries de braço por semana é um caminhão de série. Eu que o digo. E aí, o que a gente tem que O fazer? tempo que ele ficava É. treinando. Eu estava treinando 2 horas e 2 horas e- 20 para conseguir dar conta disso, 2 horas e meia. Não tem corpo que aguenta isso durante muito tempo, aguenta um período. E né? você aí treinando meia hora, falando, ai, fiz muito. Não, chega, faz uma série de bíceps e faz 30 de WhatsApp e fala, já deu horário, tchau. 30 de... Não, e 4 de Instagram. Né? Vai fazer um post aqui, tá pago. Tá devendo pra quem? Né? Essa é a primeira pergunta. Então, eu tive que fazer uma coisa, por exemplo, tem paciente meu que não consegue nem imaginar. Eu fiquei 5 semanas sem treinar braço. 5 semanas. Isso daí, no mundo do treinamento, a gente chama de destreinamento programado. Para o seu Então- corpo entender o estímulo depois, né? Exatamente. Para aquele nível gigantesco de treinamento cair, em 4, 5 semanas, eu não vou perder 1 O centímetro povo de fica tamanho de braço. 4 semanas sem treinar também. Só que eles não Às vezes até precisavam mais. de Esse treinamento. Não, pessoal come- até ganha braço. Ganha gordura ali. Ganha uma preguinha. Vamos falar desse pessoal que não treina também, mas assim, do pessoal que treina, tem essa coisa. E os caras não conseguem se destacar disso, não tem que fazer. Né? E tranquilamente, fiquei 5 semanas sem treinar braço para agora voltar. E aí o que acontece? Eu treino muito menos e eu tenho o resultado que eu não estava tendo. Por quê? Porque eu estava sobretreinado. O pessoal que nunca treina, o que eles querem fazer? Querem Eles emagrecer. querem milagre. Vamos apelar menos para religião, né? Porque nem milagre faz isso, né? Porque se Deus pudesse olhar e falar assim, ele ia falar, filho, você tá tão errado na sua